Na verdade, a alimentação da gestante ela é importante para a formação de todo o organismo do bebê, não apenas os dentes, né? A preocupação que a gente tem hoje em dia com o consumo de alimentos excessivamente, que muitos alimentos da dieta sejam industrializados, né, concentração muito grande de açúcar, entre outros, na verdade não é apenas para definir o paladar da criança quanto a esse, é uma questão da matéria oferecida, matéria ingerida pela mãe, que vai servir como base para a formação de todo o organismo. E os dentes, na verdade, a gente sabe que quando a criança nasce, os dentes de leite já estão todos prontos, né? Eles só estão ainda dentro das bases ósseas, mas estão prontos para nascer. Todos os dentes, os 20 dentes de leite estão prontos quando a criança nasce. Então, realmente é um momento onde a mãe deveria, imagina que ela está estruturando esse organismo, é um momento onde ela deveria ter atenção e cuidar, entre outras coisas, da alimentação, né? Os dentes têm, na verdade, eu digo que os dentes são marcadores de processo de desenvolvimento. Então, a gente tem, por exemplo, o tempo de erupção do dente é mais um registro para a gente de em que fase de desenvolvimento motor e psíquico a criança está. Então, por volta de 6, 8 meses, erupcionam os primeiros dentinhos de leite da criança. E não por acaso, a criança está engatinhando nesse momento. Então, isso vem junto, não é que a criança depende do dente para engatinhar, né? Mas por volta deste momento, os dentes estão erupcionando e a criança sai para engatinhar, e por volta de um ano e 2, a criança fica de pé, sai para andar com os 4 dentes, os incisivos inferiores e superiores na boca. Quando a gente tem uma criança que já nasce com o dente, ou que esse dente nasce muito cedo, o que a gente percebe é que é uma criança que esse aspecto neurosensorial dela já é mais maduro. É uma criança que os dentes nasceram primeiro, ela vai sentar primeiro, engatinhar primeiro, ficar de pé primeiro. Toda criança que tiver esse processo, se a gente tiver uma referência natural, esse processo acelerado, a criança tende a ter um desenvolvimento mais rápido do que a média. O que não é pior ou melhor, apenas essa criança dá sinais de que ela vai se desenvolver num tempo mais curto do que... E aí a gente tem isso desde o início dos primeiros dentinhos de leite até o processo de alfabetização, depois maturidade sexual, lá aos 12, 14 anos de idade, já nos dentes permanentes, né? Na verdade, são marcadores de desenvolvimento. A criança que já nasce com isso, ela já nasce com uma prontidão que uma outra criança sem dente. Existem crianças que vão até 1 ano de idade, o primeiro aniversário da criança, ela continua sem dente ainda. A gente tem como muito importante, de fato, esses primeiros 7 anos, essa primeira infância da criança na formação dos dentes. Porque se a gente pega uma criança aos 7 anos e, por exemplo, tem uma radiografia panorâmica, você olha que a coroa do segundo molar, que é um dente que vai erupcionar entre 12 e 14, ela já está pronta. Então, aquele momento que a gente pede de empenho da família na estruturação desse organismo, nesses primeiros 7 anos, está tudo ali. Não adianta eu esperar um dente nascer para depois aplicar flúor, por exemplo, imaginando que eu vou selar o dente ou aplicar flúor e isso vai me trazer algum benefício. Se eu pensar em fazer algo verdadeiramente importante para a formação desse dente, isso se dá na primeira infância. E os dentes de leite, quando a criança nasce, esses dentes são prontos. Então isso tem a ver com a gestação da mãe e que não necessariamente significa uma quantidade ideal, por exemplo, de cálcio, né? Não é isso. Na verdade, é como esse organismo vai lidar com a absorção desse cálcio. Às vezes você tem uma oferta do alimento e esse alimento não é absorvido adequadamente pela mãe e pela criança, né? Então não é que a criança ao formar, tem muita mãe que me pergunta, poxa, na gestação meus dentes ficaram em péssimo estado, e aí tem muita gente que acredita que a criança para formar dentes e ossos rouba o cálcio da mãe. É claro que o processo não é esse, né? O processo vem, esse alimento vem, esses nutrientes chegam através da alimentação, da nutrição da mãe, que a gente já falou outras vezes, também não é uma nutrição exclusivamente do alimento físico, né? É como essa mãe, na verdade, vive esses 9 meses, né? Como ela se prepara esses 9 meses. E, repito, aos 9 meses, quando ela tem o bebê já tem todos os dentes de leite prontos. Nasceu, começa a formar o primeiro dente permanente, o primeiro molar começa a ser formado nos primeiros dias de vida. E aí, isso tem ondas de crescimento e isso vai se dar até os 7 anos, você tem o esmalte de todos os dentes já formados, só está faltando o dente do siso, que ainda aos 7 anos a gente não tem esse dente pronto ainda. A barriguinha vou encher, o leite da mamãe é o que eu preciso pra crescer. O leite da mamãe é o que eu preciso pra crescer.